Boa noite, irmãos. Mais uma vez, o Senhor nos permite estar aqui, né, nessa ferramenta para estudarmos a sua palavra juntos, aprendermos juntos. Vamos dar continuidade ao carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Graças pela presença dos irmãos. Vamos orar. O Senhor nos ajude em tudo. Vamos dar graças, então. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esta noite que agora estamos com a palavra aberta diante de nós para aprendermos a pessoa de teu Filho, teu propósito, também manifestar toda a tua glória por meio desse corpo que estás formando, a igreja aqui na terra, tendo Cristo como cabeça. E nós agradecemos porque podemos estudar tua palavra, aprender mais de ti, confessamos a nossa fraqueza e incapacidade e rogamos que tu estejas nos guiando e nos ensinando, por meio do teu Espírito Santo que nos dirige também em tua palavra. Agradecemos por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, pedimos por todos os ouvintes, aqueles também que irão ouvir na gravação, que tu estejas também cuidando de cada um. Agradecemos por tudo, bendizendo o teu nome, nesse precioso e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Vamos à leitura, então, do capítulo. Efésios 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Como na eleição, na soberania de Deus, em sua eleição, nos elegendo antes da fundação do mundo, ele ia escolher pessoas dentre os gentios e dentre os judeus, todos aqueles que crescem no evangelho da salvação, para fazer, então, de ambos uma coisa só, né? Que ele fala isso no versículo 16, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. O problema era que esses homens, tanto judeu quanto gentil, todos eram inadequados para estar na presença de Deus, porque existiam barreiras que impediam o homem de participar
disso daí. Então era necessário que Deus preparasse esses a quem ele escolheu. As barreiras, nós já vimos a primeira, que era a nossa morte espiritual. Isso ele fez nos salvando, comunicando vida, e então, pelo Evangelho pregado, a palavra de Deus pregada e a ação do Espírito Santo, essa semente divina em nós, brotando vida, nos capacitou a ouvir o Evangelho e, tendo nele crido, fomos selados. Então, o Espírito Santo, aí a obra da Trindade, o Pai, nos tornando filhos, nós que éramos criaturas de Deus, passamos a ser feitos filhos de Deus agora, na semelhança de seu Filho, e somos co-herdeiros com Cristo, e o Espírito Santo selando e o penhor dessa herança também. Então, essa é a obra, e esse era o propósito de Deus, e essa barreira foi quebrada, então, através da obra de Deus no homem, tornando ele espiritualmente vivo agora para Deus. E agora, nessa segunda parte, dos versículos 1 até 13, nós já comentamos também, só estou fazendo uma revisãozinha, né? Em que nós vemos ele trabalhando agora com essa barreira que existia, que era a distância ou a inadequação moral do homem. Os homens, moralmente, não podiam estar diante de Deus. Um pecador, moralmente, diante de Deus, não subsiste, né? Então, era necessário que ele rompesse essa barreira. Vencido esse obstáculo, isso foi feito, ele fala aqui, nós que éramos da incircuncisão, chamados por aqueles da circuncisão de incircuncisão, que era uma circuncisão feita por mãos de homens, né? Ele está falando dos judeus e nós gentios. E nós éramos tão inadequados e nós tínhamos várias coisas diante de Deus que nos tornavam inadequados para a sua presença. Primeiro, nós éramos apartados. Ele fala que estávamos sem Cristo. Nós estávamos apartados de Deus. Nós não tínhamos Cristo. Nós éramos separados, alheios à comunidade de Israel. Ou seja, nós não tínhamos nenhum amigo, nenhuma relação de amizade com eles. Muito pelo contrário, né? Estrangeiros, porque nós éramos estranhos aos concertos da promessa, éramos estrangeiros aqui na Terra, né? Nós não éramos das coisas celestiais, nós éramos verdadeiros estrangeiros. Se nós fôssemos para o céu, lá seria o nosso lugar de ser um estrangeiro, porque nós pertencíamos à Terra, né? E não tínhamos nenhuma esperança, porque nunca havia sido para nós prometido nada, e nós não éramos da comunidade de Israel, portanto não tínhamos esperança. Desesperançados andávamos no mundo. E sem Deus, os gentios principalmente, que não tinham nenhuma relação com Deus, adoravam a deuses que eles mesmos faziam com as próprias mãos e criavam no seu imaginário, e assim até hoje. Mas agora, em Cristo, aqueles que antes estavam longe foram trazidos para Cristo, por meio do sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo veio tirar a barreira moral. Por quê? O que impedia, o que era uma barreira, o que era um impedimento para o homem estar na presença de Deus era o pecado. O pecado e os nossos pecados. Então, Cristo, morrendo e derramando o seu sangue nos limpou de todo o pecado, de toda a mancha. Então, nós não temos, diante de Deus agora, estamos habilitados a entrar na presença de Deus, como dizem Hebreus, com ousadia, pelo sangue, porque o sangue nos capacita a isso. E essa obra de remissão, a expiação de Cristo e a remissão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus. Ele nos substituiu, a todo aquele que crê, ele substituiu lá na cruz, levando o juízo no lugar de todo aquele que crê. Com o seu sangue, ele nos limpou e nos habilitou, nos capacitou a estar na presença de Deus e também nos reconciliou, trazendo essa paz que nós precisávamos. Mas existem 3 tipos de paz que fala nas Escrituras. E isso nós vamos ver uma delas agora a partir do versículo 14,
que é a última barreira que estava para ser vencida, que era essa parede de separação que estava no meio entre nós, gentios, e os judeus. Ora, se Deus ia salvar pessoas, tanto dentre os gentios quanto os judeus, e um judeu convertido e um gentil convertido, agora não era nem judeu e nem o gentio era gentil, mas eles eram agora cristãos, estavam juntos em uma só coisa. Fala que a parede foi derrubada. Essa parede de divisão que ele faz menção aqui é uma alusão à parede que existia no templo. Existia um muro que dividia, onde os gentios não podiam ultrapassar aquele muro. E isso, então, caracterizava essa inimizade que existia entre judeus e gentios. A razão era simples, né? A lei era o problema. A lei em forma de mandamentos, e que consistia em ordenanças, faça isso, não faça isso, não faça aquilo, para o judeu que tinha a lei, ele julgava as pessoas, os gentios, que não tinham a lei, que andavam todos sem lei nenhuma. Então eles consideravam pecadores. E isso criava uma inimizade entre essas duas classes de pessoas, por causa da lei. A lei revelava realmente que o gentio estava sem lei. Eles andavam de acordo com o que eles pensavam. Mas o judeu, o israelita, né, o judeu que tinha a lei, mas ele também era, como Paulo fala no comecinho desse capítulo, assim como nós, também andavam nas concupiscências do próprio corpo. Né? Ele fala isso daí. Versículo 3. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Então não é que o judeu tinha a lei, então ele era perfeito. Ele pensava que era. E aí ele se distinguia dos outros como sendo melhor. E isso criava inimizade. Mas na realidade, quando um judeu se converte, ele entende que todos nós andávamos errados. Há uma passagem em Romanos que fala que Deus colocou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, eles tinham que entender isso. E agora, quando Cristo vem e ele é agora a nossa paz, essa paz aqui é a paz da inimizade que existia entre judeus, é a paz racial. Porque a raça dos judeus não se misturava com as outras raças à sua volta. Existia uma inimizade, uma separação entre eles. Vindo Cristo, ele trouxe paz ao gentio, porque quando ele crê no Evangelho, ele é salvo, e também paz para o judeu, porque ele tira o judeu do jugo da lei e coloca ele agora no mesmo terreno de graça em que o gentio convertido está. E ambos agora são uma coisa só. Então essa barreira foi derrubada, porque tanto judeu quanto gentio podem viver agora juntos, não como judeu, não como gentio, mas como igreja de Deus. E então ele fez essa paz racial, ele rompeu essa barreira racial através da obra, dessa obra na cruz. Ele fala aqui no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Olha que interessante, que aqui ele está mostrando uma coisa que era totalmente desconhecida no Velho Testamento. De que de ambos os povos, judeus e gentios, Deus ia fazer um. Essa foi, acho que, a maior barreira, o maior problema que foi enfrentado pela igreja primitiva. Foi o judeu convertido assimilar e aceitar que o gentio que não tinha nada a ver com a promessa estava em igualdade com ele. Eles não suportavam isso. Como pode estar em igualdade? Nós é que temos a lei. Nós que somos o povo escolhido de Deus. Como vem agora os gentios participar? Como é que podem eles falar línguas como nós agora? Como é que pode o Espírito Santo ter descido sobre eles? Nós vemos a reação de Pedro quando o Senhor aparece para ele numa visão e fala para ele ir até Cornélio. Ele fala, não, eu não vou tocar nisso aí que é imundo. A palavra de Deus fala claramente para ele. Não faça imundo o que Deus purificou. Então, o judeu tinha que entender, ele se convertendo, crendo em Cristo como seu Salvador, crendo que eles eram culpados de ter crucificado o seu Messias,
eles agora tinham que também entender que eles estavam agora com uma nova coisa. Não era mais um judeu, ele era um cristão. E o gentil não era mais um gentil alheio às coisas e que não tinha nada a ver com Israel. Não. Ele com o judeu convertido, os dois agora são uma coisa só. Existe, então, uma união e uma unidade. A diferença entre união e unidade é muito grande, né? Nós vamos ver isso mais à frente quando for falar dessa posição. Mas só até aí, até a gente entender esse ponto do que era essa barreira que foi derrubada, essa parede de divisão, e que em Cristo Jesus, por meio da cruz, ele derrubou toda a inimizade, trazendo paz. Cristo, que é a nossa paz, derrubou essa parede, porque de ambos os povos fez um só. E desfez em seu corpo a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que era a inimizade, que criava essa inimizade. E consistia em ordenanças e criou de ambos, tanto o judeu convertido como o cristão convertido, fez um novo homem. E com isso, então, criando a paz racial. Toda a inimizade é causada pelo orgulho, né? Aquele que quer ter a posse de alguma coisa, não aceita que o outro possa também ser participante dela, ou quer estar acima do outro, né? Quer ser melhor que o outro em algum aspecto. Não se iguala, não se percebe que ambos são pecadores, ambos são reprovados e precisam de um único Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos entendimento de que fomos salvos por graça, nós temos condições de olhar para nossos irmãos, para as pessoas, com os olhos espirituais, capazes de falar do Senhor Jesus, olhando para nós mesmos e amando a pessoa como nós fomos amados por Deus. Mas quando achamos de alguma forma que somos melhores, ou temos alguma qualidade, dificilmente conseguiremos ter um coração sincero para falar de Cristo para alguém. Os judeus, eles viveram vencendo os estrangeiros, derrotando inimigos de fora, fazendo suas vitórias e derrotas, né? Eles sempre tiveram entendimento que aqueles gentios de fora não têm parte com Deus. Mas nunca conseguiram olhar para a lei e observar que eles também não tinham condições nenhuma de obedecê-la. Embora Deus havia separado um povo para si, mostrava para eles, através da lei, que eles também não tinham condições de estar onde estão. A lei mostrava para o judeu que ele não tinha condição de satisfazer a justiça de Deus. E Cristo veio para eles primeiro e se ofereceu, mostrou para eles que ele era o que cumpriria, seria a satisfação divina. Eles rejeitaram também. No dia de Pentecostes, quando as duas línguas como de fogo desceram, ali entendo que é judeus e gentios, o qual havia estrangeiros de várias partes do mundo, prosélitos judeus, né, que agora podiam se entender, um entendia o outro, por meio do Espírito Santo que agora estava agindo nos corações dele. Esse entendimento que temos na pessoa de Jesus Cristo nos une, tirando qualquer tipo de barreira, né? Qualquer tipo de barreira. Muitas vezes existe uma barreira, né, em nós, religiosa, que nos impede de poder olhar para a pessoa e falar, olha, eu sou pior que ela. Eu sou pior que ela. Eu preciso entender isso. Eu não tenho qualidade nenhuma para poder julgar ou para poder me sentir melhor que alguém. Cristo, ele nos mostra isso de todos os dias. Olhando para a cruz, nós percebemos que ambos povos, ambos, eu e você, ambos irmãos, são carentes da mesma salvação e recebemos a mesma graça. Então precisamos, né, ter um coração sempre lembrando disso, da nossa condição nesse sentido. Cristo, ele eliminou toda a barreira, todas as barreiras. A religiosidade, que é uma barreira, que hoje existe, os judeus ainda têm essa ideia de que eles são
os principais. A religiosidade que foi criada no cristianismo. Hoje uma religião quer ganhar o outro da outra, porque aquela está errada, tem que levar para dele. Aquela coisa de ganhar a pessoa para si, né? E há uma barreira também, né? Você pode perceber que o daqui, acredito que o daqui não é salvo. O daqui também não é salvo porque não está naquela ali. Não é Cristo que salva, não é a pessoa de Cristo que nos une, é o local ali, aquela instituição. Então ainda existem barreiras, e muitas, né, criadas pelo homem, que precisam ser derrubadas, e não vamos fazer isso no mundo, nós vamos fazer em nós mesmos. Nós temos que nós mesmos, cada um, no julgamento próprio, né, conseguir derrubar as barreiras que muitas vezes nos impedem de termos uma comunhão melhor com nossos irmãos, familiares e até outros que estão em outros lugares, às vezes em uma outra religião, salvos, crendo em Senhor Jesus, são nossos irmãos. Isso é muito interessante, né? Não importa onde ele esteja. Crendo em Cristo, ele é nosso irmão e o sangue de Cristo foi derramado por ele e é irmão, herdeiro conosco de todas as bênçãos espirituais. Então, quando nós vamos se dirigir a algum irmão, seja ele onde ele estiver, temos que ter esse coração. É nosso irmão. Não importa se ele está numa denominação A, B, X, qual seja. Não pode existir barreira no entendimento de que você está falando, está tratando com alguém por quem Cristo morreu e deu sua vida por ele. Para que o Espírito Santo, nesse trabalho de atrair para Cristo o pecador, também nos ensine nesse exercício a cada dia ter um coração melhor para lidar com nossos irmãos que têm outro entendimento e também aprender fazendo a vontade do Senhor todos os dias. Então é interessante esse negócio de barreira. Ainda existem muitas. E no meu coração, no coração dos irmãos, pode haver algumas que precisam estar sendo vistas, que estão ali e serem derrubadas, aprendendo com o Senhor, né? Como isso pode ser feito na nossa vida. Até aí. Falei de três aspectos da paz, né? Que nós temos paz com Deus. No capítulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a paz externa, né? A paz entre duas partes. Então, nós éramos inimigos de Deus, não existia paz entre nós e Deus, porque nós havíamos afrontado a Deus com o pecado e nos distanciamos de Deus e nos tornamos inimigos de Deus. Ele veio, tentou, ele foi o primeiro a se aproximar e essa paz que nós temos com Deus agora é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus agora. Nós não somos mais inimigos. Ao contrário, somos filhos agora em Cristo Jesus. Em Romanos 8, versículo 6, nós vemos a paz interna. Ele fala, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Essa paz aqui é a paz que nós temos de termos o Espírito Santo habitando em nós e não andarmos na carne. Nós temos essa paz, que é uma paz interna. E existe essa paz racial que nós vemos agora em Efésios, no nosso capítulo de Efésios 2, né? Em que os versículos de 11 a 14, né? 2, quer ver? Porque ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então, essa parede que ele derrubou, que estava no meio, era o motivo da nossa inimizade, era a lei em forma de mandamentos, que consistia em ordenanças, né, para nós, e essa foi uma inimizade que se desenvolveu com o tempo e foi se aprofundando cada vez mais. Porque conforme os judeus, o Israel, né, os judeus, se gloriavam de ter a lei e se achavam uma classe superior de pessoas, isso gerava uma ideia de eu sou melhor, né? A pensar em si próprio, orgulho próprio, né? Também, por outro lado, os gentios cada vez se irritavam mais com os judeus porque viam a hipocrisia, porque eles falavam eu sou melhor, mas eles faziam coisas que eram uma barbaridade. Eles desobedeciam e os gentios viam isso, né? Então, cada vez aumentava mais. Como conciliar essas coisas? Então, essa paz que Deus trouxe por meio da cruz, né, em que nós vemos que ele aproximou, e ele agora, Cristo é a nossa paz, de ambos fez um. Nós sabemos que, naturalmente, você não vai conseguir nunca fazer um gentio e um judeu andarem juntos em paz. Alguém já falou uma vez para mim, o mundo vive falando que tem que acabar esse negócio de Israel e os palestinos, os árabes e os judeus em disputa e briga e inimizade. Isso tem que acabar. Sim, vai acabar. Sabe quando vai acabar? Quando ambos aceitarem a Cristo. É aí que acaba. Porque o dia que o judeu entender que o Messias era Cristo mesmo, e que eles foram responsáveis, não porque eu estou acusando eles de alguma coisa, mas as escrituras nos autorizam isso, né? Eles fizeram isso. O Messias era para eles, e eles rejeitaram o Messias, dizendo, não, fora com esse não é nosso Messias. Eles estão esperando até hoje o Messias dele. Mas eles vão ver um dia que eles fizeram isso. Do mesmo modo, as nações, quando Cristo vier com os seus, que é a igreja, que esse é o propósito desse mistério que Paulo está ensinando, Cristo vindo com a sua esposa agora, porque nós somos noiva de Cristo agora, mas quando subimos para estar com ele transformados, nós nos uniremos nas bodas do Cordeiro, nós nos uniremos como esposa e viremos para o mundo para reinar e manifestar a glória de Deus em seu Filho Jesus. Nós não vamos aqui para ser glorificados, mas para refletir a glória de Deus para o mundo e Deus ser glorificado, não a igreja. Nós, como esposa, não vamos receber glória de ninguém. Nós vamos transferir ou refletir essa glória para o mundo, né? Essa paz feita, então, hoje nos coloca em posição de que tanto judeu quanto gentil, quando crê, são agora nem judeu nem gentil. Na verdade, essa palavra aqui, versículo 15, na sua carne desfez a inimizade. A nossa versão ainda usa desfez. Tem outras versões em português que fala aboliu, em concordância com o que a King James fala. Mas aboliu não é exatamente a palavra mais correta para falar esse versículo aí, porque não é que a lei foi abolida, ela foi anulada. Tá? Ela foi anulada. O Darby traduz como anulada, e a nossa versão até que não é tão ruim, ele fala desfez, né? Mas pode ser mais bem entendido esse versículo quando a gente coloca a palavra anulou, porque na sua carne anulou a inimizade, ou seja, não foi a lei que ele anulou, não foi a lei que ele desfez, ele desfez a inimizade que existia. Ele não aboliu a inimizade, porque quando fala abolir, ele está falando em sentido da lei ter sido abolida. A lei não foi, ela está aí valendo ainda. Ela vale para o mundo. Não matarás ainda vale, não é livre para fazer o que quiser, não. Ainda existe a lei. Porém, ele desfez a inimizade, ele anulou a inimizade. Por quê? Porque de ambos ele fez um. Então, ele tirou o judeu da sua posição, que ele achava que era superior, ou que era o escolhido de Deus, e tirou o gentil, que não era nada e não tinha nada, e de ambos fez um. Esse um é
um novo homem. É o novo homem que agora é a igreja de Deus aqui na terra, a cabeça nos céus, Cristo. Esse é o corpo de Cristo. O Cristo, como diz a palavra muitas vezes, ele fala o Cristo. O Cristo é Cristo, a cabeça e a igreja aqui na terra. O corpo místico a igreja mística, né, de Deus, em Cristo Jesus. E isso, então, ele conseguiu fazendo com que essa inimizade fosse anulada, e agora dos dois criou um novo homem, fazendo a paz. Porque uma vez que ele anulou essa inimizade, existe paz agora. E pela cruz ele reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Ele anulou a inimizade. De ambos ele fez um, colocando ambos em um só corpo. Esse era um mistério de Deus que no Velho Testamento ninguém entendia, que o judeu não entendeu enquanto o Senhor Jesus estava aqui, porque eles queriam um Messias que viesse libertá-los da mão dos romanos, e lá estava um que não tinha nada de rei para eles, né? Eles achavam que vinha um rei que vinha com todo o poder para vencer os romanos e estabelecer outra vez Israel como a cabeça. Mas Israel era cauda naquele momento, não era cabeça. Ele só vai ser cabeça outra vez, e não cauda, no milênio, quando Deus restaurar realmente, porque eles vão ver aquele a quem eles traspassaram, vão confessar seus pecados, né, e serão restabelecidos como uma nação onde Cristo vai reinar. Vai assentar como rei e reinar em justiça. É muito... tem mais coisa para a gente ver aqui, mas eu creio que a gente pode continuar lendo aqui o versículo 17. Vindo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então aí está o propósito de Deus de fazer com que haja, para os séculos futuros, a apresentação de Cristo e sua igreja. Porque agora, de ambos, tanto nós, gentios, como os judeus, quando cremos, temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. E isso é tudo aquilo que estava no propósito de Deus antes da fundação do mundo, e que agora ele revela. Então, esse versículo, porque ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Um só Espírito. Irmãos, tem uma pergunta aqui, podia colocar. Uma outra pergunta. A Nova Jerusalém será para a igreja ou para os fiéis da grande tribulação? A Nova Jerusalém que fala é no Apocalipse, né? É uma linguagem figurativa ali em Apocalipse. A Nova Jerusalém é a igreja. É a própria igreja, né? O que se confunde muito é entre a Nova Jerusalém e a Jerusalém Celestial. Isso já fizeram essa pergunta aqui, a questão de um mês atrás, e existe uma diferença, não são a mesma coisa. Quando ele fala da Jerusalém Celestial, essa é a habitação de Deus e de todos os santos do Velho e do Novo Testamento. A Nova Jerusalém, ela é, ali em Apocalipse está falando, ela é a apresentação da glória de Deus manifestada na terra por meio dos seus santos, os cristãos, né? Os santos do Velho Testamento que ressuscitaram no arrebatamento não vão voltar com Cristo. Os seus santos que vão voltar com Cristo é a igreja, que todo aquele que crê em Jesus, desde Pentecostes até o último que for salvo e arrebatado, esse compõe a igreja de Deus. Essa que vai ser a Nova Jerusalém. Agora, a Jerusalém Celestial que fala em Hebreus é a cidade que Abraão esperava
ansiava por ter, que é onde vai habitar toda a família de Deus, os santos do Velho Testamento, a igreja, né, os santos do Novo Testamento, todos, as hostes, é o lugar onde Deus habita. Isso é uma outra coisa, aí é físico mesmo, não é figurativo. A Jerusalém celestial não é a mesma coisa que a Nova Jerusalém, existe uma diferença. Mas essa Nova de Jerusalém, lá em Apocalipse, está referindo-se à manifestação da glória de Deus por meio dos santos, que é a igreja de Deus. Estou complementando aqui, um outro irmão perguntou, na eternidade todos viveremos juntos, igreja e judeus? Não, essa divisão não vai existir nos céus, né? Primeiro que igreja, há 3 classes que a Bíblia nos mostra, o Novo Testamento nos mostra. O gentil, o judeu e a igreja. Tá? O gentil é todo aquele que não tem nada a ver com Israel, nunca fez parte de Israel e não crê no Evangelho. Ele está lá no mundo, adorando os seus ídolos, fazendo tendo a sua vida aqui. O judeu é todo aquele que é descendente de Abraão. Tá? E Deus escolheu essa nação, isso a gente vê claramente, Deus escolheu essa nação, e ele vai voltar a tratar com essa nação depois do arrebatamento. Vai haver 7 anos de tribulação, ele vai tratar com o povo de Israel e vai restaurar o povo no milênio. Nesse meio tempo, as nações também vão ser, todos aqueles que virem, se prostrarem, né, e reconhecerem a Cristo como o rei, vão participar desse reino também, e vão estar submissos a esse rei. Esses são os gentios das nações gentias, e Israel também está restaurado. Agora, nos céus, nós teremos os santos do Velho Testamento, tá? Isso não é judeu. Santos do Velho Testamento, Adão não era judeu, Noé não era judeu, Enoque não era judeu, né? Eles eram santos do Velho Testamento. Isso inclui todos aqueles que obtiveram, pela fé, eles tiveram justificação, Deus os justificou. E eles são ressuscitados também junto, no mesmo momento em que a igreja também é ressuscitada, no arrebatamento. Só que a igreja se encontra com Cristo e os santos do Velho Testamento não são parte da igreja. Eles ficam na minha casa, na casa do Pai, há muitas moradas. Existem várias famílias nos céus. E os judeus e os santos do Velho Testamento que morreram, ressuscitam e vão estar lá, vão ser talvez os amigos da noiva, né, que vão estar nas bodas do Cordeiro. Mas eles não são a noiva. A noiva é só a igreja que vai se unir com Cristo. Então, nos céus vai ter santos do Velho Testamento, a igreja em Cristo, né, agora esposa, depois do arrebatamento, ela se torna a esposa de Cristo, mas depois dos 1000 anos, vai ser tudo o que tem, a terra, os céus que agora nós vemos, vão ser desfeitos e vai dar lugar à eternidade. Aí, nós não sabemos, porque a palavra não nos diz como vai ser essa eternidade, e nós não estamos preparados para isso também, né? Mas tudo a gente vê que Deus vai ser tudo em todos. Onde nos céus, essas diferenças, essas famílias diferentes que tem, não vai haver inimizade, não vai haver nada, porque vai estar todo mundo perfeito na presença de Deus. As crianças são um caso à parte, né? Depende. As crianças que morrem antes de atingir a idade de compreensão, de consciência do pecado que têm, elas são salvas por Cristo. Uma criança de 2, 3 anos que morre, ou um recém-nascido que morre, todos eles estão com Cristo, mas não fazem parte da igreja. Eles são almas salvas pela mesma obra. Aliás, diga-se de passagem, não vai ter no céu ninguém lá que não foi por meio de Cristo que foi. Porque a obra de Cristo na cruz
ela vale para os santos do Velho Testamento, porque eles nasceram de novo como nós nascemos de novo também. Eles tiveram a vida neles, divina. Eles só não tiveram o Espírito Santo habitando neles, mas eles tiveram fé, tiveram vida, né, para crer na promessa de Deus. Porém, as crianças de qualquer época que morrem antes da fase de consciência, de entender as coisas, eles estão garantidos. Talvez isso a gente possa ver como, não estou fazendo uma doutrina para o Novo Testamento, porque não se faz doutrina no Novo Testamento baseado em figuras do Antigo, né? As figuras são para ensinamento nosso, não para criar doutrina. A doutrina está sempre na palavra de Deus. Mas nós vemos que é propósito de Deus. As crianças, ele nunca impede de vir a ele. Por isso que ele fala, não impeçais os pequeninos de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Então, eles têm o reino dos céus nesse sentido, mas se morrem antes, eles vão ser ressuscitados também. O que eu estava falando que existe um... Você vê que no Velho Testamento, todos os sacrifícios que existiam lá eram sacrifícios que havia derramamento de sangue. Só existe um sacrifício que não tem, que é um sacrifício de flor de farinha com azeite, e eles queimam essa mistura, e isso subia como sacrifício agradável a Deus. Eu creio que isso é a respeito dessas pessoas. Por exemplo, não precisa ser criança, um ser humano que nasce com uma deficiência mental, ele tem uma síndrome lá, o cérebro não desenvolveu e ele nunca atinge uma consciência. Ele é salvo. O Mário adotou um filho, é o filho dele agora, tem o nome dele, tudo, né? O Pedro. E o Pedro, ele nasceu com um problema, além do problema, ele foi muito maltratado pela mãe, que o abandonou, ele ficava preso numa gaiola, numa verdadeira cela, né? Que nem uma gaiola mesmo, ficava ali como um animal, quando ele foi tirado de lá. E eu sempre brinco, quando a gente está falando na reunião a respeito de certeza da salvação, eu falei, pessoal, eu não posso ter certeza de ninguém, o único aqui que eu tenho certeza que é salvo é o Pedro, porque ele é do Senhor, porque ele não fala, ele não vê, ele não ouve direito, ele ouve, mas não é tão perfeito, ele não anda, ele se arrasta no chão, tem que andar de cadeira de roda, ele tem que ajudar ele a comer, ele come, ele consegue comer, mas no começo nem isso, tinha que dar comida na boca e tal, e você trata dele, e ele é uma pessoa, ele adora, o prazer dele é sentar e escutar hino, ele fica escutando os hinos, ele põe hino, então, se o senhor vier hoje, ele vai subir também, mas não como igreja, porque aí é outra história. A igreja é uma coisa distinta na palavra de Deus. A igreja de Deus, os gentios, os judeus. As crianças, abaixo da idade de consciência, os doentes que têm doenças mentais, que nunca atingiram o conhecimento ou a consciência das coisas também, estão seguros, porque Deus jamais vai ser injusto. Nós não precisamos ficar preocupados quem vai e quem não vai para os céus. Ninguém vai estar nos céus se não for pela vontade de Deus, ninguém vai para o inferno porque Deus quis que fosse. Tá? Então, fica tranquilo que Deus não é injusto para escapar algum, esse daí não foi, eu não tinha pensado nesse, o que eu vou fazer com esse? Deus não é assim que nem o homem, não, que se esquece das coisas e tal, né? Ele sabe, é um Deus justo e justificador, e ele sabe como justificar a todos de acordo com a sua onisciência e o seu poder. O testemunho que a igreja deve dar, né, são dois testemunhos, né? Primeiro que, como igreja celestial, corpo de Cristo, que todos que creem são salvos, que fazem parte do corpo de Cristo, e como o caso de Deus também, né? Como
manifestar o mesmo testemunho aqui sobre a ordem que Deus deixou, estabeleceu, né, para essa igreja. Só que esse testemunho, ele é dado com consciência de que os salvos são todo aquele que crê. Agora, os que querem fazer a vontade do Senhor, né, e desviar do mal, da iniquidade, fazer a vontade do Senhor, deve, através da Escritura, lendo, orando, entender essa vontade e ir a Cristo. E dar esse testemunho também dessa unidade na terra, né? Que há só uma igreja. Isso não nos faz melhor que outros, né? Mas a pessoa que entendeu que existe só uma igreja e que o valor que ela tem deve também dar testemunho dessa unidade e manifestá-la aqui entre os homens. E é isso que o Senhor deseja que façamos. Agora, não tem como obrigar alguém a fazer isso, nem ficar atacando denominação A ou B, o nome de líderes religiosos, fazendo essas coisas, porque isso não procede do Espírito Santo, e nem a vontade de Deus que seja assim. Mas que pela palavra de Deus, pelo ensino claro das Escrituras, a pessoa possa ser tocada pelo Espírito Santo e desejar conhecer a Cristo e a sua vontade. Dessa forma, conseguimos dar testemunho dessa unidade espiritual, que somos todos irmãos, e também dessa ordem que Deus estabeleceu para a sua casa, que é a igreja aqui manifestada, né? Nossas reuniões, a congregação, tudo isso. Se alguém ignora isso, não vai perder sua salvação, vai perder privilégios. Privilégios de aprender com o Senhor Jesus, aprender a conhecer mais a Cristo, né? Ser moldado pelo Espírito Santo. Muitos privilégios se perdem. E também ser enganado, né? Ser enganado, entrar em depressão, começar a fazer barganha, tudo aquilo que a religião tornou o Evangelho. Então, são dois testemunhos. Há um só corpo, né? E a ordem que Deus estabeleceu para oração, ministério, né? Para ministério, reunião, tudo que o Senhor deixou, na forma que Ele quer que faça. Existe a forma que Deus se agrada. Não que como eu quero, como eu gosto, não é isso. Como Deus quer que faça. Isso é muito importante também. Nós devemos se atentar a conhecer as Escrituras e desejar, né, não é gostar, desejar fazer a vontade do Senhor da forma que lhe agrada. Então, são dois testemunhos importantes, pelo qual a gente tem que atentar a isso, sabendo que somos iguais, né? Diante de Deus, ambos falhos, pecadores, salvos por graça, mas temos o privilégio de juntos, né, unidos, darmos testemunho para o mundo que há uma só igreja. E fazemos isso apenas exercitando. Não precisa fazer propaganda, venha para cá, que aqui é o lugar da verdade, venha para cá convidar pessoas para reunião, lembra que a minha é melhor que a sua, aqui é verdade, lá, não precisa disso. Basta falar do Senhor Jesus. O Espírito Santo vai fazer a obra conforme a vontade dele. Nós temos que aprender a descansar com o Senhor, descansar, e aproveitar os privilégios de conhecê-lo. Não, às vezes, se perde muito tempo querendo convencer pessoas. Fale de Cristo. Pode ter certeza que Ele não falha na sua obra e Ele vai fazer certinho. Muito melhor do que todo o seu estudo teológico, todos os seus vídeos, YouTube que você for fazer na sua vida. Aí você não vai substituir o Espírito Santo com a sua obra perfeita, executada por vasos, né, que Ele escolheu, da forma que Ele quer e como Ele quer. A nossa participação é deixar ser usado, não querer ser usado. Aí. Tem uma outra pergunta aqui que acerca das crianças, a professora dos filhos de Raquel, em Jeremias 31:16, fala da salvação dos filhos de Raquel. Vamos pôr lá, Jeremias 31:16. Vamos ler o 31:15 para dar o contexto, né? Assim diz o Senhor:
Uma voz se uniu em Ramá. Lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Ele está falando de ressurreição, né? A respeito dos filhos ressuscitarem. Mais ou menos é o que, quando Davi, seu filho adoeceu, e ele ficou jejuando e ficou trancado no quarto e tal. Quando finalmente o filho morreu, ele saiu, tomou um banho, espera um pouco. Quando ele estava vivo, você estava lá lamentando, não comia. Agora que ele morreu, que você devia estar lamentando, você sai como se nada tivesse acontecido, né? Assim, eu vou para lá, mas ele não pode vir para mim. Então, o que ele estava falando era a respeito da ressurreição, que nós, quando morremos, nós vamos estar com o Senhor, como todos os que morrem em Cristo Jesus vão estar com o Senhor. Quanto aos filhos, logicamente, Deus, volta a dizer, Deus não é injusto, ele não vai nunca deixar injustamente uma pessoa para trás. Nunca. O que ocorre é que muitos de nós pensamos nas nossas afeições naturais, que são boas, não? O amor que nós temos por nossos filhos, por nossos pais e tudo mais, esse amor é um amor filéu, né? Que é um amor entre pai e filho, um amor de relacionamento, assim, né? Mas o amor de Deus é outra coisa. Nos céus, o que vai nos preencher é o amor de Deus, e não o amor de afeição de uns pelos outros. Eu não vou estar lá no céu procurando, cadê meu pai, minha mãe, cadê meu filho, né? Porque nós estaremos gozando todos juntos, com consciência de tudo ao mesmo tempo, e vamos conhecer todos lá. Mas não vai ser a parte importante dos céus, eu me encontrar com os meus amados, mas eu encontrar com o amado. Cristo vai preencher tudo. Eu não vou ficar desgostoso porque uma pessoa que eu gostava aqui na Terra, eu não vou encontrar com ela no céu. Eu vou falar, ai, ela não está aqui. Como dizendo, Deus falhou comigo. Não vai ter esse sentimento. Nós estaremos plenamente cheios de todo o entendimento do que é todo o plano de Deus e vamos justificar Deus por tudo que Ele fez. Não vai haver nada a ser criticado ou que nós vamos ficar desapontados. Esse que é o grande problema, que é por onde muitas religiões fisgam as pessoas. Você perdeu um parente? Então, o que a sua religião fala a respeito disso? Que ele não vai para o céu se ele não crê? Espera um pouco, mas você creu, ele devia pelo menos levar seu filho também. Ele está fazendo o que Satanás fez com Eva. Foi assim que Deus disse? Eu acho que Deus está respondendo em você, hein? Porque ele sabe que o dia que você comer, você vai saber que nem ele, o bem e o mal. Mentira, porque ia saber o bem e o mal, ia cair no mal e se afastar de Deus. Então, Satanás usa muito isso para colocar as pessoas, por exemplo, eu não gosto de citar essas coisas, mas eu vou falar. O espiritismo, por exemplo, ele pega muitas pessoas por aí. A pessoa perdeu um ente querido e ele está lá na igreja católica, por exemplo. Aí o espírita fala, então, mas ele pode voltar ainda, sabe? Dependendo do que você fizer. Se você for porque ele vai reencarnar. Se ele não estava bom ainda, não estava na luz, ele vai voltar sobre alguma forma aqui até um dia ele chegar na luz. Então, continue você fazendo o bem, e se você quiser comunicar com ele, vem aqui, tem uma mesa branca lá que a gente faz, você comunica com os mortos. Aí você vai lá, ouve, era meu parente, ele falou comigo, que legal. Ele está usando as suas afeições naturais para imprimir em você uma mentira, que é você falar com o espírito de alguém que morreu. Porque isso, pela lei, por exemplo, era abominação a Deus você se comunicar com os mortos. Era abominação. Então nós não temos nada a ver com isso, nós não temos nada a ver. O que nós temos a ver hoje é o seguinte, é no presente momento, como
um só corpo aqui na Terra, nós estamos hoje manifestando ao mundo, anunciando a paz, tanto ao judeu quanto ao gentio, para se converterem e fazerem parte do único corpo, o novo homem, Cristo Jesus. É isso que nós pregamos. Agora, se ele vai crer ou não vai crer, a carga não vem em cima de mim, falar, então você pregou o evangelho, ele não creu, a culpa é sua que ele não creu. Não. Nem eu vou me sentir culpado nos céus de não ter salvado alguém, porque eu não salvo ninguém. Quem salva é Deus. E a palavra de Deus que eu falo, ela é a luz que pode chegar, a semente que pode gerar vida. Então eu anuncio, eu saio semeando, como o semeador saiu a semear. Agora, um semeia, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E ele é que vai colher tudo isso para ele. Agora, nós não vamos ficar nem um pouco decepcionados nos céus, porque fulano de tal, eu pensei que ele ia estar aqui, não estava. Não tem esse sentimento. Nós estaremos perfeitos lá. O que nós temos que nos preocupar hoje é o seguinte, é com você mesmo. Você tem que estar preocupado com você, no sentido de preocupação que eu digo assim, andar do modo digno da vocação que você foi chamado. É isso que Paulo está ensinando nessa carta aqui. O nosso andar como cristão, como testemunho, nós sabemos, estamos vendo claramente aqui, olha o versículo 16. Pela cruz, reconciliar, Efésios 2:16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, ambos gentios e judeus, em um corpo. Deus, era o propósito de Deus de que aqui na terra, quer seja dentre os gentios ou os judeus, quem se convertesse, fizesse parte de um só corpo. Nós sabemos que o homem falhou vergonhosamente nisso, mas olha a oração do Senhor no capítulo 17 de João e vê o que ele queria de nós. Que nós manifestássemos aqui na terra que, assim como ele era um com o Pai, nós somos um agora, um só corpo aqui na terra. Como eu manifesto isso hoje? É impossível. É impossível nós manifestarmos isso. Há tantas divisões, tantas pessoas falando, não, aqui é que salva, é aqui que está certo, vocês estão errados. Mas, na realidade, hoje eu posso fazer isso. 2 Timóteo nos mostra como. Você, no momento em que aquilo que era o propósito de Deus de um só corpo, que é a casa de Deus, virou a grande casa, porque o inimigo veio e aninhou com as suas aves na grande árvore frondosa e passou a ser uma grande casa, onde existiam utensílios de ouro, de prata, uns de honra, outros de desonra. A parte da iniquidade e continue manifestando essa unidade do corpo no partimento do pão. Partindo o pão ali, em nome do Senhor Jesus, sem denominação, sem estar ligado a um sistema humano, mas em perfeita humildade e humilhação, porque nós somos culpados dessa divisão, como Israel era culpado. Todo Israel falhou? Não, mas todo ele era culpado como demonstração ou representação da nação de Deus aqui na terra. Eles falharam. E nós, como igreja, falhamos também. O que nós fazemos agora? Vivemos como um remanescente. É um pouco daquilo que Deus queria, mas é isso que ele preserva aqui na terra. Até a vinda dele vai sempre ter um testemunho aqui na terra. E nós, então, representamos aqui em humildade, não estamos falando que só nós somos salvos, porque se eu falasse isso seríamos mais uma denominação, mas salvo é todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, aquele que crê que Jesus morreu na cruz por ele, está salvo, faz parte do corpo de Cristo. Agora ande como? Como um membro desse corpo. Isso que é o que a maioria confunde. Você fica falando de denominação, que tem que sair da denominação, mas está bom na denominação, porque é o corpo de Cristo também. Está o corpo dividido? Não. Então, o que nós estamos representando é um corpo dividido. Se nós estamos fazendo isso, nós não estamos representando o que é o corpo, na verdade. Como eu represento isso? Aquele único pão. Israel estava dividido, eram 10 nações, mas lá no templo, na mesa dos pães da proposição, quantos pães tinha na mesa? 12.
Só 2 tribos estavam lá, mas tinha 12 pães. Porque aos olhos de Deus ele vê como um. O que o homem faz, tudo espalhado, tudo. Jeroboão faz mais 2 lugares de adoração, inventa mais um monte de outras coisas para fazer, e assim o homem vai fazendo, até que chega o momento que enche o cálice de Deus e ele vem, então, em juízo, trata dessas coisas. E é o que ele vai fazer no dia do arrebatamento, quando ele vai tirar sua igreja, e aí vem o juízo sobre aqueles que ficam, que são falsos crentes, aqueles que professam ser, mas não têm o Espírito Santo. Como que ele não tem o Espírito Santo? Porque ele não creu no evangelho da sua salvação ainda. Ele fala que crê, mas por alguma razão que não é a verdadeira. Ele não recebeu, não abraçou a verdade de que Cristo morreu por ele, e isso é uma verdade que, custe o que custar, eu vou manter. E se você mantiver isso, você é um cristão, aonde você estiver. Porém, ande de acordo com aquilo que você é. Você é um filho de Deus, ande como um filho de Deus. Aquele exemplo que nós demos a respeito disso, né? Se você é um filho de Deus, comporte-se como um filho de Deus. Ora, não é o comportar-se como um filho de Deus que me faz filho de Deus, mas o fato de eu ser filho de Deus, eu tenho que me comportar como um filho de Deus, porque eu sou um filho de Deus. Isso é muito diferente. É querer colocar o carro na frente do boi, sabe? Para puxar, você tem que botar o boi na frente. Então não adianta inverter as coisas. Todo mundo quer inverter. Ele quer andar piedosamente para ser filho, para alcançar a filiação. Não, a filiação nós não alcançamos assim. Nós somos feitos filhos pela fé em Cristo Jesus. E agora andamos como filhos. Essa é a verdade do que a palavra está ensinando nessa carta aqui. E vai continuar ensinando mais coisas aí que acho que nosso tempo já estourou, né? Queria falar uma coisa breve aqui. Muitas questões sobre a salvação de crianças, de pessoas com deficiência, ou de algum ente querido, que você tem alguma dúvida se ele salva ou não, é respondida na fé na seguinte verdade: Deus é santo, justo e perfeitamente bom. Não há problema nenhum em Deus. Pode ter certeza que essa justiça, essa santidade e essa bondade é amor. Deus é amor. É nisso que nós confiamos. Nossa fé se baseia, se sustenta no amor de Deus. Então, descansa seu coração, que quando manifestar seus filhos na glória, os pensamentos vão ser outros. E com certeza tudo será respondido de forma gloriosa, que será glorificado de todas as coisas. É inevitável que nosso Senhor seja glorificado e vamos estar tranquilo quanto a isso. Querer saber as coisas que não nos foram reveladas ou que não podemos ter luz ainda para isso, né? Pode não nos ajudar em muitas coisas e atrapalhar em outras. Até aí. Bom, o tempo já acabou mesmo. Vamos escolher um hino, irmãos, para poder encerrar, por favor. Alguma sugestão? Ficou no último aqui. Por esse aqui, com imensa fé, a graça. Quão imensa foi a graça ao morrerdes numa cruz. Nós outrora tão
ó Cordeiro de Deus, Filho, te louvamos, Salvador, e sabemos que teu brilho nos farás ver em fulgor. A sentença foi lançada em quem Deus quis entregar, sem detença ao Calvário, tu subiste para salvar. Ó Cordeiro de Deus, Filho, te louvamos, Salvador, e sabemos que teu brilho nos farás ver em fulgor. Em pecado foste feito por nós tão vis lá na cruz. O juízo recebeste, dando-nos a paz, Jesus. Ó Cordeiro de Deus, Filho, te louvamos, Salvador, e sabemos que teu brilho nos farás ver em fulgor. Vamos dar graça para encerrar, irmãos? Pode dar graça aí, Reinaldo, por favor, para a gente encerrar. Bendito Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, esse privilégio, e juntos, Pai, aprendermos mais de Ti, do Teu Filho, dos Teus propósitos, da unidade. Temos o privilégio de poder, Pai, em fraqueza, manifestar testemunho da Tua igreja, tanto no céu como na terra. Nos ajuda em todas as coisas, nos ajuda, Pai, a encontrarmos mais diligentemente, Pai, a Tua vontade, e assim podemos cada dia dar testemunho na vida prática, nossos irmãos, podendo, Pai, tirar qualquer barreira, qualquer divisão que haja em nossos corações, que nos impeça de olhar para o nosso irmão que crê em Cristo e amá-lo, podendo assim, Pai, através do Teu Espírito Santo, comunicar a palavra de Deus, e que, pela Tua graça e misericórdia, possam entender, como nós também, um pouco mais do Teu Filho. Te agradecemos por todos os ouvintes, participantes, todos os canais, nossos irmãos espalhados pelo Brasil, que exercitam, aprendendo, o qual o Senhor tem dirigido. Muito gratos, Pai, a essas oportunidades e a Tua graça derramada em nossas vidas, por meio do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. E o Senhor permitindo, nos vemos na sexta-feira.